Gravando, né? Boa noite a todos. A gente começa mais uma rodada de diálogos a respeito da Polícia Civil. A gente vai falar sobre a Polícia Criminal do Estado do Piauí, que é um departamento dentro da Polícia Civil do Estado do Piauí. Hoje a gente vai ter o Kenny como intermediador e vamos ter também como participantes o perito Péricles e a perita Karina. Muito obrigado pela participação de vocês e por terem aceitado o nosso convite. Kenny, a palavra fica com você de agora em diante, tá? Boa noite a todos, a Karina, ao Périx, Jefferson, Isaac. Quero primeiramente agradecer a participação de vocês dois, né, peritos do Estado do Piauí. Quero fazer um preâmbulo, primeiramente, que eu vejo a perícia como um serviço fundamental para a nossa Polícia Civil, para a sociedade. Apesar da estrutura, da falta de pessoal, vocês fazem um trabalho excepcional com o que vocês encontram. Então, eu queria saber um pouco de cada um de vocês, da vivência de cada um, como era a perícia no início do nosso estado, né, na feitura dessa perícia criminal, e qual a trajetória que vocês imaginam para o futuro. Eu queria dar início com a Karina, né, que o respeito, né, as mulheres também, e que ela começasse essa palestra. Bom, boa noite, Kenny, boa noite, colegas. É um prazer estar aqui falando com vocês, representando aí a perícia criminal no estado do Piauí, principalmente as mulheres na perícia. Dizer que, assim, a inovação que a gente espera, por exemplo, a gente vai numa cena do crime, poucos recursos, estrutura, principalmente os colegas agora lotados no interior, falta de... Vocês estão cansados já, né? Quem vem lá atrás sabe. Falta de combustível, falta de estrutura. Nosso apelo, assim, é mais político, porque muitas vezes, assim, é glamorizado. A perícia criminal, efeito CSI, igual eu estava falando para o Pérez, efeito CSI. Muito glamour, assim, só que a perícia não é o glamour que a gente vê na mídia, né? A entrada da cena do crime, que ali muito pouco tempo atrás tinha os criminosos no local, lidar com assim, a falta de estrutura, e tanto que, por exemplo, equipamentos, eu acho que isso vem muito, assim, precisa do nosso devido reconhecimento, tanto na sociedade, mas principalmente dentro da polícia. Eu vejo muito, assim, a falta de união entre os próprios policiais civis, colegas de trabalho. Por exemplo, Karina, o que você veio fazer aqui no Piauí? Não sei se vocês estão aí identificando o meu sotaque, mas eu não sou daqui do Piauí, né? Próprios colegas. Karina, o que você veio fazer aqui no Piauí? São Paulo tem concurso todo mês, está saindo concurso lá. O que você veio parar aqui? É um preconceito próprio da sociedade, do próprio morador do estado do Piauí. Entendeu? Eu não vim aqui à toa. Se fosse ruim, eu não estaria aqui. Posso te dizer que já trabalhei em outros locais, não tenho nada, assim, problema a gente tem em todo serviço, né? Mas eu posso te dizer que se fosse ruim eu não estaria aqui, entendeu? E eu acho que essa evolução que a gente tem que buscar evolução entre os próprios colegas, ser reconhecido na sociedade, principalmente entre os políticos, tanto que as PECs aí saem todo dia, se a gente não se unir, vai virar literalmente a casa da mãe chorando. E precisar, estamos aí. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo Kenny. Pois é, Karina, eu também concordo com você que é uma falta de estrutura, né? Falta de logística muitas vezes, e que, além disso, tinha ainda um histórico recente, a questão do local do crime, né? Que o Pérez pode falar até um pouco melhor sobre isso,
se havia um respeito desse local, um bom condicionamento e proteção dessa área imediata e imediata do local de crime, e exatamente como você viu essa evolução dentro da própria polícia, tanto da Polícia Civil como da PM, né? Dessa preservação do local do crime. E isso é muito importante para a nossa área. E também quais foram as mazelas que você viu ao longo do tempo na perícia civil, né? Na nossa Polícia Civil em relação à perícia criminal. Então, o que você pode falar sobre isso e explanar um pouco essa sua ideia? Então, eu acho que o isolamento do crime, ali, de fato, começa falta, assim, conhecimento da sociedade, principalmente, porque ali muitos curiosos vão ali, retiram, por exemplo, o revólver do local, você vai ver estar no outro local, isso aí se altura todo, como que vai investigar um local? Aí o perito tem que trabalhar em dois. Eu digo que o perito tem que trabalhar, tem que ser 5 no mesmo local de crime, porque ele tem que cuidar da sua segurança, cuidar do isolamento do local, curiosos que entram na cena do crime, coletar os vestígios, fotografar, fazer o trabalho direito, entregar material, por exemplo, carro, roubo de carro, encontrar um carro, sei lá, no sul de Teresina. O PM, ele não faz devido... A perícia tem que fazer essa coleta das digitais no próprio local que o carro foi encontrado. A gente chega, por exemplo, segunda-feira mesmo, eu fiz um levantamento do veículo totalmente alterado. Os militares levaram o veículo até a Poli-Inter. O que eu coletei ali? Com certeza o confronto vai dar que foi o dedo do militar. Então, falta esse conhecimento, tanto da sociedade, que vai lá de curioso, como do próprios agentes de segurança, entendeu? Ou seja, então já fica prejudicada aquela coleta de prova, né? Então o trabalho já fica difícil por aí também, né? Por essa falta do conhecimento dos outros agentes da segurança pública. E isso poderia ser evitado exatamente através de conscientização e de curso, que eu acho que já vem sendo feito alguns cursos em relação a isso, e conscientização por parte das Acadepol, né? Na formação do policial civil e do policial militar também. Na última Acadepol a gente teve bastante aula sobre locais de crime, não só os peritos. Cadeia de custódia, né? Exatamente, mas tanto os delegados, os agentes, principalmente. Isso é muito importante. Então, Pérez, o que você poderia falar sobre isso? Um pouco sobre a sua vivência na perícia civil do estado do Piauí? Pronto, tá todo mundo me ouvindo? Então, assim, eu podia começar dizendo sobre a minha entrada na Polícia Civil, né? Eu fiz o concurso de 2012. O concurso de 2012, ele foi o terceiro concurso, grande concurso oficial para perito criminal. Houve um, antigamente, eu acho que foi em 96, houve outro em 2008, teve um em 96, teve um em 2006, a qual só o Jorge passou, o finado Jorge, Deus o tenha, e houve outro em 2008, pronto. Tá aí. Nesse 2008 entraram mais peritos, no caso são os meus veteranos. E eu entrei no concurso de 2012, que foi o concurso que agraciou também a aprovação e a nomeação do Jefferson, do Kenny, do Isaac e da maioria aqui. Quando eu entrei, já isso deixando todo de lado aquela história da luta pela nomeação, nós não tínhamos uma uniformização no trabalho pericial, no sentido de que nem existia procedimentos operacionais padrão. Pouco tempo depois que eu entrei, em 2015, a Senasp começou a editar os primeiros POP, né, os primeiros procedimentos operacionais padrão, só de local de crime e de balística. Os demais exames não tinham, e muitos hoje em dia ainda não têm. Então, muito do que a gente fazia era absorver da experiência dos nossos colegas. Não é? Os colegas que entraram antigamente, eles eram agentes de polícia e fizeram uma escola superior, né, para virar perito criminal. Nisso eu destaco Wesley, destaco Porto, Jefferson e Vila Nova, muitos outros que também já se aposentaram. Então a gente aprendeu com eles como trabalhar na perícia. Eu quase sempre fiquei na perícia externa. Eu só tive uma experiência de 1 mês, rapidinho, no laboratório, que nem a balística, mas eu prefiro muito
trabalhar na rua, porque não é monótono e você tem muita história para contar, tá? Minha Cadepol, ela não foi nem um pouco igual, Karina, a Cadepol da senhora. Nossa, assim, a despeito de todo o esforço dos nossos instrutores, eu tenho muito a agradecer a eles, mas não foi padronizado, não foi. A gente não aprendeu a ser polícia, nossa academia de polícia. A gente aprendeu a ser mais um funcionário público. Por quê? Porque não se tinha uma padronização em toda a Polícia Civil. No meu concurso, Kenny, foi o primeiro concurso que teve a interiorização da polícia. Foi a primeira vez que abriram polos no interior. Então, abriu em 2 cidades, em Parnaíba e Picos, atendendo toda aquela macro-região. Deu uma desafogada em Teresina. Na verdade, não vou nem falar desafogada, mas aconteceu de ter perícia no interior, porque não fazia ter. Não tinha perícia no interior. Então eu trabalhei no processo de implantação da perícia criminal em Parnaíba. E foi um desafio muito bonito e árduo. Bonito que eu digo o seguinte, coisa nova sempre me atrai. Tá? Novidade sempre me atrai. Então, minha lotação era aqui para Teresina. Voluntariamente eu pedi para permutar com a colega, a Rosemary, a qual eu tenho muito apreço. Ela veio para Teresina e eu fui para Parnaíba. E assim a gente iniciou o nosso trabalho. O isolamento e preservação do local de crime, Kenny, sempre foi um problema. Tá? Mas eu acho que melhorou muito, sabia? Melhorou muito mesmo. Hoje em dia a gente tem, sim, isolamento e preservação. Antes era repórter dentro do local de crime, era familiares dentro do local de crime, outros policiais dentro do local. Mas eu digo o seguinte, por que isso acontecia? Porque não tinha ninguém para ensinar. Eu tenho muita fé no poder da pedagogia, no poder do ensino. Não se tinha cadeiras de isolamento e preservação nas academias de polícia, nem militar, nem de bombeiro militar e nem de policial civil. Então, como é que vocês querem que a pessoa aprenda? O óbvio não existe. É óbvio que você precisa isolar um local de crime, é óbvio para a gente que trabalha com local de crime. Para quem não trabalha, não faz diferença. Então, tem que ter o ensino. Bem, eu já peguei o prédio novo, que já após a sua inauguração já estava velho, porque ele apresenta problemas estruturais, mas antigamente o prédio da perícia era lá no centro de Teresina e era um prédio altamente insalubre, atulhado de coisa. O nosso hoje está atulhado, mas tem mais espaço, então dá para disfarçar um pouquinho. Os peritos trabalhavam em condições muito insalubres, viaturas muito velhas, equipamentos muitíssimos velhos mesmo. Hoje em dia deu uma melhorada graças a um pouco do esforço do governo do Estado do Piauí e muito do esforço da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Que se não fosse ela, a gente estava um pouco ainda no período das trevas. Diga-se de passagem. Então, a perícia hoje em dia, para mim, foi uma grande realização profissional e pessoal também. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em local de crime. Hoje em dia, além de ser perito local de crime, sou instrutor de armamento e tiro da Academia de Polícia Civil e também sou condutor de cães de busca. Só me falta um cãozinho. Tá? Mas a Polícia Civil já dispõe de 2 cães e eu acho que já 3 agora que está chegando um cão de busca da raça Cocker Spaniel. Eu só não sei qual vai ser o target dele, mas acredito que sejam entorpecentes também. Tá? Nosso concurso, Kenny, ele já foi complicado desde o início. Não sei se o senhor lembra, mas o concurso de 2012, ele foi lançado sem as disciplinas de direito. Lembra dessa? Foi. Aí a OAB caiu em cima. Poxa, como é que pode um policial civil... Lembro demais. Lembra, né, Isaac? Lembro demais. De polícia sem a cadeira de direito penal, processo penal. Não, muita gente se animou. Era só história e geografia, eu lembro, quando saiu o primeiro edital. Isso, muita gente se animou. Né? Por quê? Porque cortava por baixo. Né? A galera que não estava estudando nada, achou muito legal, vou fazer só uma prova com português, informática e específico, ou então português, informática e conhecimentos gerais para papiloscopista. Cara, não tinha nada de direito, a OAB caiu em cima, com razão. Como é que pode um policial não ter noções de direito penal e processo penal? Como é que pode um funcionário público não ter noção de Constituição e direito administrativo? Então a OAB pediu a impugnação do edital. Impugnou-se, aí colocaram muita matéria de direito. Acho que até como forma de vingança. Mas colocaram. Então, agradecer a Deus, porque eu estava me preparando para esse nível. Daí, beleza, fiz a prova, né? Fui e mais, não tinha vaga. Aliás, era uma bagunça. Primeiro para perito era. Tinha vaga para alguns cargos, para outros não. Tinha vaga para umas cidades, para outras não.
Então, assim, o concurso foi regionalizado, porém, por exemplo, Parnaíba tinha uma vaga para físico, o resto era cadastro de reserva. Teresina tinha umas 6 vagas, se eu não me engano, o resto era cadastro de reserva. Bom Jesus, por exemplo, não tinha vaga, era só cadastro de reserva. Então era uma bagunça geral, né? Então, o que aconteceu? Nomearam uma parte, outra parte ficou esperando, eu fiquei nessa parte esperando, depois eu fui nomeado, e após nomeação é que a gente foi ter academia de polícia. Ou seja, a gente foi jogado na rua para trabalhar sem ter curso de formação. Isso ferindo o artigo 13 do Código da Constituição Piauiense e o artigo 144 da Constituição Federal. Aberratio geral. Aberratio novégio, entendeu? A novidade aberrante que só existia no Piauí. Né? A gente teve a academia de polícia, fizemos a academia de polícia, 6 meses de academia, né? E fomos lançados ao local de crime. Claro, bem assessorados pelos colegas veteranos e tudo. O que eu noto? Hoje em dia, a perícia tem mais padrão. A perícia oferece muito mais serviço do que da época que eu entrei. Atualmente, nós estamos oferecendo, aqui na capital, como novidade, perícia ambiental, da qual a Karina Arruda faz parte do corpo de peritos ambientais, né, que fazem perícias em crimes ambientais. Estamos oferecendo perícia veterinária legal, não é? Oferecendo perícia de contabilidade forense, né, que é de suma importância para a análise de crimes contra a corrupção e qualquer outros crimes que envolvem análise financeira. E assim, mudou muito, mas ainda precisa mudar muito. A gente ainda precisa de mais integração dentro da Polícia Civil. Né? A gente precisa trabalhar de forma mais dinâmica. Eu bato sempre na seguinte tecla. Quando eu entrei, Kenny, o perito criminal não falava com o repórter, não. Não falava. Aí agora, quando a gente quer um pleito, o que é que a gente faz? A gente corre com o rabo entre as pernas atrás da mídia. Hoje em dia, a gente tem uma simpatia maior, a gente fala. Porque o repórter no local de crime, se comportado está, se obedecendo à lei e o isolamento está, ele está fazendo o trabalho dele. Então não custa nada você chegar lá e dar aquela informação preliminar. Claro, respeitando a compartimentação e a saúde do inquérito policial. Né? Quando eu entrei, Kenny, o perito criminal só falava através do laudo. Hoje em dia, você tem a perícia dinâmica. Você pode sim conversar com o delegado, com o corpo da investigação, né? Apresentar, olha aqui, você pode produzir inteligência logo lá no local de crime, inteligência investigativa, não é? Um dia desse, o delegado Danúbio me chamou, Pérez, o que é que você acha disso daqui? Mostrou um vídeo do local que eu atendi, e com esse vídeo que ele me mostrou, mudou totalmente a dinâmica que eu achava, embora não alterasse o resultado, tá? O resultado era assim, homicídio, mas ajudou muito na composição da minha ideia de local de crime. Embora eu não possa usar as informações que eu vi no vídeo, eu tenho que usar as informações que eu coletei no local de crime, mas isso ajuda e dá uma luz. E com as informações que eu coletei, eu já passei para ele, delegado, ó, houve incapacitação balística, porque o cara fez assim e tal, o disparo veio daqui, então você já consegue dar uma informação no local. Não é? Tive a oportunidade e a honra, na verdade, de ser instrutor da Academia de Polícia e ter um contato com os novos peritos. E aí a gente já pôde passar muita experiência, a gente já pôde passar a realidade de como funciona a perícia no Piauí e já estimulando para eles trabalharem como amigos e não como recém-chegados, como novatos, não, mas como irmãos dentro da perícia. Eu registro a presença do perito Gerardo Neto, que é um perito a qual eu admiro muito, o cara é fera em impressões papilares, em investigação, o cara já foi investigador, escrivão, corregedor, papiloscopista e perito criminal. Não é? Geraldo tá aí, ele vai ficar calado porque tá na hora dele ficar calado, tá bom? Mas é uma das pessoas que me ensinou muito dentro da Polícia Civil, tá? Então, assim, você tem o apoio dos colegas antigos, né? Tem o apoio, e cada vez que entra peritos novos, você tem esse feedback, essa via de mão dupla. Hoje em dia, para você passar num concurso de perícia criminal, é uma guerra longa. Olha, vou falar para vocês. Eu fiz um concurso cuja a concorrência era em torno de 21, 22 para uma vaga. Para vaga de biólogo perito aqui em Teresina. Era por aí, 25 numa vaga. Eu fiz uma pontuação que eu acho de 42 de 60 pontos. Né? E não tinha redação. Hoje, eu vou usar a pontuação que eu tenho ciência, que é da minha esposa. Para médico legista, ela fez um concurso para coisa, eu acho que foi 150 para uma vaga concorrência. A pontuação dela foi 52, acho que foi 52 de 60,
não é? Sendo que o primeiro colocado fez 52,5 e o último colocado fez 50 pontos, ou seja, por 2 pontos você não entrava, né? O nível subiu muito, subiu muito. Então a nota de corte vem aumentando, como o Newton falou aí, de uma forma que eu não sei como é que vai ser os próximos concursos. Então a galera que passa para perícia criminal, hoje em dia tem um nível bem alto. Eu, por exemplo, quando eu passei, eu só tinha uma pós-graduação. Hoje tem aprovados que têm doutorado e pós-doutorado, entendeu? Dentro da perícia. Então o nível intelectual e científico cresceu muito com a entrada, não é? A Karina, eu sei lá, a Karina tem mestrado, tem doutorado, é engenheira florestal, já tem uma vasta experiência profissional aí, né? Eu entrei sem pouquíssima experiência profissional, né, Karina? Seu currículo aí é bem diferenciado do que o da minha época. Né? Exatamente, velho. Eu não tenho doutorado, não, mas. Mestrado está caminhando. Tá caminhando. Tá caminhando. Vai ter especialização. Então, assim, hoje em dia, o policial, como é que era o policial civil? Eu incluo isso, o perito criminal. O perito criminal nem existia. Né? Eu dei um show no curso de abordagem veicular, não, cara, eu era só um aprendiz aí. Foi pagar muito, foi flexão, foi massa o curso, cara. Então, assim, uma observação, vou colocar esse pontinho aqui que o Newton falou. Quando eu entrei, o curso na Cadepol, cara, só tinha um curso de formação e pronto. Não tinha nenhum curso de capacitação, nenhum curso de aprimoração. Hoje em dia tem muito. Graças eu rendo isso à administração do delegado Adolfo e a do 01, o Júlio do Core, que juntos eles estão promovendo muitos cursos e assim, a adesão ainda está muito baixa. A adesão está ainda baixa. Tá? Perito não fazia curso, só eu fazia os cursos. Agora, nesse curso de abordagem veicular, a gente teve uns 6 peritos inscritos. Então, assim, o pessoal está buscando a qualificação, está vendo que é vital se qualificar, é vital. E a integração com a própria polícia, né? Como um todo. E assim, Kenny, olha, já está bem na 6ª turma aqui em Teresina de pós-graduação em ciências forenses, entendeu? Em ciências forenses. O que é isso? A gente tem 6 anos formando assistente técnico aqui. Aí quer dizer que o pessoal de fora está se preparando para rebater nossos laudos, nossos inquéritos policiais, e a gente está parado no tempo? Não, de jeito nenhum. Então a gente tem que buscar se qualificar. Outra coisa também que eu pude observar, estrangeiro do nosso concurso, que eu me lembre, cara, acho que só tinha um, Daniel Vasconcelos, acho que só esse, estrangeiro que a gente chama de outro estado. Hoje eu acho que metade da Cadepol era de pessoas de outro estado. Entendeu? Então tem esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio intelectual, então vem modificando. Só para encerrar minha fala, eu participei no início da formulação do concurso público a qual a Karina entrou, que foi o concurso público de 2018. Eu comecei, trabalhei com a distribuição das vagas, tive que sair por conta do impedimento, pois meu irmão e minha esposa iam prestar o concurso, então eu estava impedido, eu saí da comissão. Mudou muito, a gente fez um projeto para 100 vagas, cortaram, eu não vou dizer que cortaram pela metade não, cortaram foi todo, porque de 100 vagas deram para a gente 50 cadastros de reserva, entendeu? Então 50 cadastros de reserva. Aconteceu isso com todos os outros cargos, eu acho que para agente de polícia, eu acho que eram 300 vagas, ou eram 250 vagas, um negócio assim. Acho que, ou era mais. Eu sei que todos foram transformados em cadastro de reserva. Uma sem vergonhice que só acontece no nosso estado. Nunca vi um concurso para a polícia só ter cadastro de reserva. Sendo que tem necessidade. Exatamente. O que falta muito no nosso estado é essa mão de obra qualificada, né? Exatamente, vem através dos concursos. Só que, infelizmente, agora está virando praxe a questão do cadastro de reserva. Nada benéfico para a instituição Polícia Civil. Não, outra coisa que me chamou a atenção, que você falou aí, em relação à estrutura, né? O que poderia ser melhorado em relação à estrutura da perícia, tanto em relação física, como na estrutura do cargo em si, para ser mais dinâmica, porque você falou uma coisa muito interessante numa palestra passada. Antes era uma perícia estanque, e hoje passou a ser uma perícia dinâmica, né? E isso é muito importante. Como isso influenciou e como chegou saiu da perícia estanque para essa perícia dinâmica? E em relação à estrutura, o que pode ser melhorado? Tá. Primeiro, eu só queria fazer um esclarecimento. Karina, eu lamento
alguém ter lhe feito essa pergunta de o que é que você está fazendo aqui? Tu vai para onde tu quiser, tu passou no concurso, tu assume a vaga que tu quiser, não é? Eu sei o que a Karina veio fazer aqui, eu sei o que os colegas dos outros estados vieram fazer aqui, eles vieram abrilhantar a nossa instituição. E é verdade, Karina, se fosse ruim, se não prestasse, eu não tinha ficado esses 7 anos na perícia, não. Eu já tinha ido vender pastel na feira, tinha feito qualquer outra coisa, entendeu? Então, assim, seja bem-vinda, Karina, você não é a novata, você é uma irmã da perícia criminal, tá bom? Precisando, nós estamos aqui. Mas vamos dar uma maneirada nas ocorrências aí, porque tá demais. No meu não. Meu plantão tá tranquilo, Pérez. É você que é o... Não, o meu tá também. Eu só dou auxílio. Que tá? O meu agora que tá. Mas quando eu tiro junto com a Rosa ou com vocês, ou com o Alcino, aí, enfim, falta morrer de trabalhar. Mas olha só, quanto à estrutura, eu falo, aí depois eu passo a ideia pra Karina, que tem a cabeça mais arejada aí. Mas olha só, o que a gente precisa para atender o local de crime? Aí vai, cara, da imaginação do perito. Vai também do que o local pede. Um local de incêndio criminoso, ele não tem as mesmas necessidades de um local de crime, de homicídio, tá? Não tem as mesmas necessidades de um cárcere privado, na qual eu preciso fazer coleta de DNA e fazer todo o levantamento para que consiga chegar à dinâmica do fato. Nós precisamos, por exemplo, maleta de local de crime. O que é que pode conter na maleta de local de crime? Cara, tudo que o perito pode puxar lá e conseguir utilizar. É quase a maleta do Gato Félix, é quase a maleta da Mary Poppins, né? Minhas referências são antigas porque eu sou antigo. Então, assim, por exemplo, basicamente o que é que o perito precisa? Primeiro, do material de anotação e registro fotográfico, né? A gente precisa de câmera fotográfica boa. Hoje em dia, nossas câmeras, que é a Rebel EOS da Canon, todas elas estão avariadas. Todas elas sofreram avarias, por quê? Por conta do uso, entendeu? Então, assim, a bateria dela já não segura muito, a qualidade da imagem não segura muito. Muitos peritos estão preferindo utilizar o smartphone. Errado, não é. Impróprio, talvez, até por uma questão de higiene, tá bom? Mas hoje em dia, enfim, tem aplicativos que fazem medição por foto, enfim. Eu acho que uma multimídia não pode ser desprezada. Mas, por exemplo, viatura, às vezes a gente pena, cara, para ir para uma ocorrência quando tem muito, assim, quando digamos que tem 3 peritos de plantão, cada um atende uma ocorrência, só tem 2 viaturas. Alguém vai ter que esperar. E a espera no local de crime acarreta no decaimento da qualidade da prova. Tá? Outra coisa também, eu ia falar, mas eu vou deixar a Karina para falar. Perícia ambiental. Cara, perícia ambiental é caríssima. É algo caro para o Estado. Precisa de drone, GPS integrado, enfim, a Karina sabe falar mais disso que eu. Então, assim, cada caso é um caso. Aí a gente vai para o laboratório, aí que os custos aumentam. Tá? Laboratório de informática precisa ter sempre equipamentos atualizados, de leitura, quebra de senha, recuperação de HD. Laboratório de droga, esse consome muito material. Laboratório de armas precisa do estativa para disparar, como é que eu digo, armas artesanais, né? Laboratório de ainda falando do laboratório de armas, precisa de um local de coleta de padrões de projétil e precisa de um local seguro para disparo. Enfim, perícia precisa de muita estrutura. E eu vou falar o que acontece muito. A perícia criminal não é consultada na hora da compra de materiais. Aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo a gastação de dinheiro para compra de material impróprio. Não é? O que é melhor? Um aparelho de raio-x ou um tomógrafo com IML? Quem vai saber dizer isso é quem trabalha com a rotina do IML, é o médico legista. O que é melhor para o engenheiro ambiental? É um drone assim ou um drone assado? Quem vai dizer é o engenheiro ambiental, entendeu? Então tem que ter a consultoria, não é? Tem que ter a consultoria do perito. O Neto está fazendo uma pergunta aqui que eu considero importante, porém ela me assusta essa pergunta. Existe a possibilidade da criação de um banco de digitais para identificar a autoria de locais de crimes patrimoniais? Esse banco já existe. É o EIFES. Nós coletamos as impressões digitais e remetemos ao Geraldo Neto, lá, e ao Geraldo Vaz, os 2 Geraldos, que fazem o confrontamento papiloscópico recorrendo ao banco de dados da Polícia Federal. Esse banco já existe. Newton, eu não te culpo por fazer essa pergunta. Por quê? Porque isso não é divulgado. Entendeu? Isso não é divulgado. Félix, aproveitando a pergunta aí do Newton, em relação a como é que está a questão
da construção do Instituto de Identificação, que era aquele terreno que seria ali do lado da perícia, né? Seria construído um prédio, mas hoje é utilizado como guarda de veículo, né? Alguma coisa assim. Vai Certo. ter esse prédio ainda ou não vai ter? Como é que está as tratativas em relação a isso? Porque Como é que está lá? Seria importantíssimo, né? Porque o Instituto de Identificação é onde você tem um banco de dados de qualidade da nossa Polícia Civil com todo mundo, ou seja, que seria registrado nesse banco de dados da perícia criminal, né? Uma vez eu subi no muro para dar uma olhada, eu vi um pé com 12 abóboras no terreno, entrelaçado. Tava bonitinho as abóboras, cara, bem grandinhas, dava pra fazer um camarão na moranga, que tá parado. Eu não sei nem te falar quantos anos esse projeto, entendeu? E eu vou te falar, se perguntarem, na minha opinião, qual o local mais insalubre para se trabalhar na perícia, eu diria o Instituto de DNA, o Instituto de Identificação. Lá tá insalubre. Nós temos arquivos em papel se perdendo porque não foi digitalizado. Muitas vezes a busca tem que ser manual. E, cara, entrar naquele corredor infiltrado, cheio de mofo e teia de aranha, é completamente insalubre, tá? Deixa a Karina falar um pouquinho. Pode falar. Então, a gente precisa, cara, de estrutura, a gente precisa de um reconhecimento de vontade da própria Delegacia Geral de abraçar os projetos da perícia, porque é direto, doutor Nunes, Julieta e nossos gestores são direto enviando projetos, né? O IDNA, o Instituto de DNA, era para ter saído assim que eu entrei na polícia, em 2018, era para ter saído o Instituto de DNA, foi sair em 2019, ainda está um processo de construção do banco. É complicado. A gente teve agora uma campanha de arrecadação de DNA de pessoas desaparecidas, né? Eu vi. E, assim, a adesão foi pouca, apesar de toda a publicidade. Da publicidade. Foi, assim, um pouquinho em cima da hora, mas a adesão foi pouca. E eu acredito que tem algo que seja continuado. Um dia desse eu fui inquirido por um delegado de polícia, assim, ei, e esse banco de DNA, ele tá funcionando? Tá, cara, pode requisitar à vontade. Pode requisitar as coletas e os exames à vontade. Está funcionando, a gente precisa alimentá-lo. Tá? Então, assim, nossa perícia é bem carente de estrutura. Eu vou ousar falar que a Polícia Civil toda, eu vou falar da perícia, vou falar da Polícia Civil toda, ela funciona em grande parte pela boa vontade dos funcionários que a compõem. Porque a estrutura não tem. A gente tira do nosso bolso desde o uniforme, desde as munições, que às vezes acabam, a gente tem que algema, comprar, né? munição. Algema, munição, coldre. Fardamento. Se precisar de coldre de qualidade, lá Six Train, viu? Fazer aqui o propaganda do nosso amigo. E, não obstante, às vezes, materiais de trabalho. Eu já tive que comprar luva, já tive que comprar máscara. Mas se você comprar, você vai deixar o estado confortável. Cara, se eu não comprar, eu não vou trabalhar. Se eu não trabalho, eu pego a corregedoria, eu pego 30 dias de suspensão. E aí? Não é? No caso, o Jeff está fazendo a pergunta sobre que a interiorização sem estrutura, se a interiorização sem estrutura é um subaproveitamento. É um subaproveitamento. E, na verdade, põe em risco a integridade e fragiliza o trabalho pericial. Um perito só para atender a regional de Piripiri, cara, coitado desse cara. A gente tem a perito ambiental, quem é? Me corrija se eu estiver errado, cara. Não acho que é só você e o Marlos, é isso? Não, tem alguns que foram mandados para o sul do estado, né? Edgar, vão trabalhar com ambiental também, né? Não, mas eles são engenheiros agrônomos. Edgar, Valteni, Uruçuí, ele foi lotado. O Edgar está lá em Bom Jesus, se não me engano. Corrente tem um também. Valteni está sozinho em Uruçuí, né? Tá. Era isso que eu ia perguntar. Uma das perguntas em relação a como é que está sendo feita a interiorização da perícia no nosso estado. Está sendo contente ou só mandando o perito sem estrutura nenhuma e fica por isso mesmo? A princípio está sendo mandado o perito criminal. A estrutura é mínima. É mínima. É para atendimento de local de crime e só. Não dá para fazer muita coisa além disso, não. É atendimento principalmente de crimes patrimoniais e crimes contra a vida e outros crimes que necessitam de perícia local de crime. Mas está indo mais o perito do que um corpo de trabalho pericial. Alguns locais conseguiram fechar uma escala com 5 peritos ou 4 peritos. Aí já dá para você fazer algo direitinho. Mas, por exemplo, Piripiri.
Piripiri nós temos o perito criminal o Ivo lá. Ele só trabalha a carga horária dele. Por quê? Porque é a carga horária que o Estado paga. Então, os dias que ele não está trabalhando, a perícia do Piauí, aliás, a perícia de Teresina, cobre. Entendeu? Entendi. Então, vamos dizer assim, que o Ivo trabalha lá dia de segunda e terça. Né? Segunda e terça, às 48 horas. De quarta em diante, não tem perito lá na cidade. A perícia de Teresina tem que se deslocar até lá para atender. Tá? E, por exemplo, se ele coleta impressão digital, se ele coleta... tem que dar um jeito de enviar o mais rápido possível aqui para Teresina. E às vezes o lapso temporal em uma investigação conta muito para o perito, né? Demais. Conta. E assim, por isso que a gente precisa trabalhar integrado. A gente está ciente das dificuldades do nosso estado, então a gente não cruza os braços. Eu estou lá no local, o delegado não pôde me acompanhar, a equipe de investigação não pôde me acompanhar, eu fui só com um agente de polícia. Então o que eu faço? Eu tiro as fotos e chego, delegado, aqui foi assim, assim, assado. O que é que o senhor acha? Foi suicídio, foi homicídio? Já estou passando aqui para o senhor que não foi suicídio, foi homicídio, começa a investigação. Entendeu? Então, nós vamos trabalhando com isso. E eu tenho fé em Deus, uma fé inabalável, que as coisas vão melhorar. Eu não tenho fé nos homens, eu tenho fé em Deus. Que Ele vai capacitar pessoas para as coisas melhorarem. A gente está aguardando aí a próxima nomeação, não é? Vai aumentar um pouco a escala do pessoal. E, assim, uma parte boa que a gente está enviando o pessoal é porque é o seguinte, o pessoal está indo lá e está fazendo o trabalho. Exatamente. Quem faz o trabalho, Deus abençoa. Então, quando os próximos chegarem, já tem uma história contada e vai facilitar o trabalho deles. Então, eles vão se juntar e vão começar a lutar por melhorias. Isso a própria população, vendo o trabalho bem feito da perícia criminal do nosso estado, ele vai começar a cobrar o próprio gestor, né, que haja realmente uma perícia naquele local, com mais policiais, né, que façam um trabalho realmente de qualidade, como já é feito atualmente. Só que falta o conteúdo principal, que é o humano, né? Cara, quanto ao conteúdo humano, vocês não imaginam o tanto que a gente precisa de gente. O tanto. Parafraseando. E em todas as áreas, né, da nossa polícia. Em todas as áreas. Cara, olha, fracassará todo e qualquer plano de combate à criminalidade que não for pautado em 3 coisas. Aumento do efetivo policial, aumento de tecnologia para o policial e construção de presídio. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um pátio cheio de moto para fazer metalográfico lá no Estúdio de Criminalística. Vamos criar um sistema que cataloga e escaneia as motos. Legal. Só que, cara, vai continuar chegando moto roubada. Vai continuar atulhando, um dia vai encostar no teto. Se você não tiver perito suficiente para liberar aquelas motos e policial na rua suficiente para prender ladrão, receptador, furtador vai atulhar. Entendeu? Então, a polícia começa com o policial. Com a contratação de novos policiais. Tudo começa daí. Não adianta nada eu comprar um MEV, microscópio eletrônico de varredura, é essencial para muita coisa na Polícia Civil, e não ter quem o opere. Eu mesmo sei operar um MEV. Você sabe? A senhora sabe, Karina, operar um MEV? Não. Eu achava que sabia. Mas eu acho que entre os novatos, acho que só o Ivens, né? Acho que está aguardando nomeação, sabe operar um MEV. Microscópio eletrônico de varredura. Vamos criar o Sistema Nacional de Balística, o CISBALA. Ótimo. Mas e aí, quem faz microcomparação balística? Só tem um perito aqui no Piauí. Vamos criar o Núcleo de Combate à Corrupção. Vamos agora prender político. Vamos agora bater 5 horas da manhã na porta de político. Beleza, mas só com uma perita contadora, você só vai encher a coitada de trabalho. Né? Que é uma guerreira também. Ingrid Aguiar é a nossa perita contadora. Ela está esperando também a nomeação do Isaac. Onde tem um, agora vai ter 2 e vai melhorar 50%. Né? Mas está longe do ideal. Está longe do ideal. E falando de local de crime, cara, à noite a gente só tem um perito criminal. Um pro trânsito, o outro pro local. Durante o dia tem dia que tem 2, tem dia que tem 3, tem dia que tem 1. Isso eu tô falando da capital. Se for pro interior, a gente vai começar a chorar aqui. Mesmo isso daí. E outra coisa, Pérez, que eu gostaria de perguntar para vocês, e Karina, em relação à valorização. Qual o sentimento que vocês têm em relação a
essa valorização do perito criminal no nosso estado? Começa a Karina, depois eu falo. Eu acho que não só no Piauí, como no Brasil todo, é uma profissão bem valorizada. Tanto que tem local aí que a gente vai, a pessoa acabou de ser furtada, levaram todas as coisas. Aí eu começo a passar o pó na residência da pessoa, eu olho de costas, ela esqueceu de tirar o flash, ela começa a tirar foto. Não sei se ela vai compartilhar a foto. O pessoal adora fazer esse tipo de, né, Pérez? Eles adoram, passa pó aqui. Aí eles vão trazendo tudo aqui para você passar pó. Mas eu acho que quanto à valorização, a gente não tem o que reclamar. O pessoal fala que é perito, todo mundo quer saber o que você faz, o que você trabalha, o que você... Isso aí, né, Pérez? Então, aí eu vou aprofundar um pouco mais. A valorização, tanto para a sociedade, que então, como você bem disse, é reconhecida, né? Sim. E a valorização financeira, como é que vocês observam isso, né? Se realmente é condizente com o trabalho que vocês desenvolvem, ou não, se poderia ser algo um pouco melhor e que realmente demonstrasse esse valor do trabalho bem desenvolvido de vocês. Certo. Eu achei bem legal a visão da Karina quanto à valorização pela população. Realmente, eu concordo com você, Karina, eu não tinha pensado por esse lado. Nosso trabalho desperta muita curiosidade e eu não via isso como valorização, agora eu estou vendo. É uma valorização. Né? A gente tem quase todo local que eu estou indo, furto principalmente, as pessoas querem tirar foto. Querem tirar foto. É como eu digo, porque a valorização começa a partir que a população reconhece o serviço de vocês e que aquilo ali vai gerar algo ou vai incomodar o gestor para que ele realmente olhe de forma diferenciada o trabalho que você desenvolve. Então, já a população reconhecendo, já é um grande caminho para isso. Verdade. Então, assim, primeiro a gente não precisa confundir valorização com prestígio. Né? Prestígio, para mim, é aquele chocolate recheado com coco. Tá? Serve só para aquilo mesmo. Prestígio. Pessoal, olha, sério, fama, prestígio, você não vai conseguir sendo funcionário público, não, viu? Vai virar youtuber, vai virar Instagramer, TikToker, né? Tem um novo, né, aí, como é aquele Kawaii, né? Essas coisas aí, a gente tem que estar ligado nas redes sociais, porque de lá emana muita investigação e besteira também. Então, assim, prestígio, eu acho que, cara, isso não me importa. Quanto à valorização, a gente tem a valorização da perícia dentro da polícia está crescendo, a gente está cada vez mais sendo convidados a eventos, a esclarecer como é o trabalho. Antes, Kenny, eu vou te confessar uma coisa, eu tinha a sensação de que ninguém lia nossos laudos periciais. Hoje eu sei que se você colocar qualquer coisa no laudo ou atrasar o laudo, você vai receber uma cobrança por isso. Então, estão recorrendo-se muito ao laudo pericial e à opinião do perito para realizar o trabalho. Por que isso? Em grande parte isso daí se dá a essa participação e essa disponibilidade dos peritos em estar junto aqui, conversando sobre o trabalho, em estar, quero ministrar um curso, em se oferecer para dar uma palestra, isso está melhorando. Agora, quanto à valorização salarial, cara, isso para a polícia toda, acho que policial é bem mal pago, né? Eu vou dizer uma coisa que a Karina falou do pó. Pó é legal, você revelar a impressão digital ali e tudo, cara, mas aquilo entra no seu pulmão. Né? Você tem a cara preta. Sai com a cara preta. Como é? Não vai fazer aquela piada não, cara. Tá sendo gravado. Tá? Mas é isso, você sai pretinho de pó, cara. Então, assim, é insalubre o trabalho. O salário do perito criminal tem que amortizar os problemas de saúde que futuramente, com certeza, ele vai ter por pegar sol, por estar entrando em locais insalubres, mexendo com vestígio biológico, fazendo trabalhos tediosos, fazendo trabalhos mentalmente torturantes. Olha, eu vou falar para vocês, o que é pior para mim na perícia criminal. A pior coisa que eu já fiz foi analisar vídeo de pedofilia. Imagina como é que fica a mente de quem trabalha com isso. Para mim é pior do que mexer com cadáver em local de crime. Tá? Então, assim, você vai ter que futuramente arcar com as despesas de tratamentos. Outra coisa, nós, peritos criminais, nós estamos à mercê de ser processado e ter o laudo, como é que eu digo? E ter o laudo... Contestado pelo assistente técnico. Muito obrigado. Contestado, isso virá contra você.
você pode responder criminalmente por isso. Ah, o cara vai te acusar de fraude processual. Meu amigo, para você dizer que babado não é bico, para você explicar que isso não foi fraude processual, você vai gastar uns 5, 6 mil reais com honorário de advogado. Entendeu? Então, policial, no sentido geral, e não obstante perito criminal, é bem mal pago no Piauí. Né? Melhorou. Kenny, o nosso salário, nosso edital, tu lembra Melhorou. como era? Nosso edital Melhorou era lamentável. muito. Eu acho que para perito era 3 mil reais. Olha, hoje em dia você não paga nem as velas, nem o caixão se eu morrer. Pra gente era 2.200, 2.300. Bruto. Bruto, exatamente. Melhorou muito, melhorou muito. Muito. Triplicou, Agora também já perdeu o valor um pouco, né? Já porque a inflação aumentou, nossa moeda não tá valendo mais nada, o real. Isso. 6 reais a gasolina, o dólar tá sei lá quanto. O Geraldo amassa, ele bate o que ele tá escrevendo aqui? E desde 2018 não falei mal do meu Olha só, o pó. O Geraldo trabalha nesse pó, gente. Vamos valorizar o pó do Geraldo, porque ele bate, ele tem um liquidificador lá no Instituto só porque ele usa para processar esse pó, que a esposa dele deve adorar. Ele fala, vou fazer esse pó. Aproveitando o gancho seu e da Karina em relação à questão da insalubridade, em locais de crime, em trabalhos com esse tipo de pedofilia, odores, várias coisas que vocês passam no seu dia a dia, como é o tratamento do Estado voltado para vocês em relação à área psicológica? Existe esse trabalho, suporte psicológico? Nós temos uma psicóloga na Polícia Civil chamada Eudeane Cardoso, que é uma profissional excelente. Hoje em dia ela atua com análise de crianças vítimas de abuso e vítimas de abuso em geral. Porém, ela trabalha nisso. Ela está focada nisso e muito atribulada nisso. Ela tem projetos de criação de suporte psicológico para a Polícia Civil, só que o projeto nunca foi para frente porque não houve interesse. Não digo dela, ela está se esforçando, mas não houve interesse por parte do governo. O suporte psicológico da gente, sabe qual é? Eu vou pegar pesado. É ceder o carro-tumba do IML para quando o policial se suicidar. Eu acho que é o único suporte que a gente tem. Fora isso, a compreensão da chefia e das colegas quando você está ruim. Troca aí o plantão, pega uma folga aí e tal. Nossos chefes, eles são muito humanos em relação a isso, mas isso por uma questão de cidadania, não por uma questão de Estado. Nós não temos nenhum suporte psicológico de ninguém. De ninguém. Terapêutico, psicossocial, nada. Não existe. Não existe um programa de higienização mental, de coping, de terapia cognitivo-comportamental. Não existe a avaliação psicológica para os profissionais que trabalham com risco psicológico. Enfim, tá bom não, viu? Isso seria muito importante. Seria. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta para o Pérez, para Karina? Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta. E aí eu vou pedir licença, toda vem aí ao Pérez e a Karina. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Geraldo, né? Porque o Geraldo tem mais um tempão aí de perícia. Tá aí o antigão. Exatamente. Geraldo, eu acho que você poderia dizer muito para a gente a respeito da perícia, como é que foi essa perícia quando você entrou, como é que ela é hoje, apesar das mazelas que a gente ainda permanecem hoje, como é que avançou, como é que foi esse processo de trajetória. Isso, esse processo de progressão da Polícia Civil e da perícia durante esses anos. Boa noite, pessoal. Vou ligar só o áudio aqui, viu? Boa noite, Geraldo. Beleza aí? Tranquilo. Beleza, dá para ouvir. Beleza. Eu sou do concurso originalmente de 2006 para agente. Concurso que só passaram 12 agentes assumiram, porque a prova de processo penal informática, que foi a mesma do perito, foi aqueles modos que a ANUCEP faz que ninguém sabe responder, ok? E só passou, a prova do CEP assim, ou é muito fácil ou é impossível responder. Passou só um perito, nosso saudoso colega Jorge, e 12 agentes. Eu trabalhei cerca de 6 meses no 11º Distrito, plantão, até que surgiu o convite para trabalhar na perícia, fazendo perícia de trânsito. Porque naquela época, todos os peritos que trabalhavam no trânsito não tinham um penal. Eram só peritos.
papiloscopistas, agentes de polícia e até agentes administrativos, que quadro policial. Era um quebra-galho, como eu dizia antigamente, era um macaco gordo, a gente estava só quebrando o galho lá. Mas fazíamos um trabalho a contento, era muita perícia, eu cheguei a pegar uma vez 13 perícias em 24 horas, o recorde que eu sei é do Maurílio, que também trabalhou no trânsito sendo agente, que pegou 17. Eu na perícia que tinha 2 viaturas, era um Palio e um Paraty, que a primeira vez que eu entendi uma ocorrência fora de Teresina, foi em Zé de Freitas, o carro quebrou no caminho, para ter ideia. Eu peguei a carona do carro Túmulo ML que passou e me levou até lá. Hoje a situação melhorou muito. Todos esses perito ad hoc foram retirados. Hoje em dia só faz perícia em local e tanto em laboratório, assinando o laudo. São peritos criminais, ou seja, tem agentes lá também, escrivães que auxiliam muito a perícia fazendo. Eu tenho um colega Maurílio que trabalhou no trânsito, hoje ele está junto com a metalografia, sabe tanto quanto o Vinícius, só que ele não pode assinar laudo porque ele não é profissional da área. Ele auxilia, tem muitos colegas na química, muitos colegas na balística, ou seja, nós precisamos de pessoas para nos auxiliarem também lá, que nos ajudam muito. Mas o importante é que realmente tenha um perito que assine o laudo, que se for cobrado judicialmente, a expertise seja do perito, que estudou, realmente fez o concurso para isso. Tem melhorado muito porque tem sido feito concurso. Nesse concurso, antes de 2006, que passou só o Jorge, tinha tido concurso em 2003, se não me engano, que não chamou ninguém. Os peritos papiloscopistas tiveram que entrar na justiça e foram chamados uma turma em 2005, outra turma em 2010, ou seja, não valorizava os gestores, tanto os superiores, secretário de segurança, como o governador, achavam que o jeito que estava bom, ninguém está reclamando, tá bom. Só que vai chegar cobranças. O Ministério Público cobra, o Judiciário cobra, a sociedade cobra, que tem uma resposta. Como eu botei aí no grupo aí. Estava tendo um assalto, a dupla fazendo assalto em residência da Zona Leste. Inclusive, o primeiro desses assaltos, amarraram os pais de família, roubaram um cachorro. Os colegas foram 3 roubos seguintes que eles fizeram. No terceiro, pegaram a digital. O 12º sempre confiou no trabalho da perícia. Deu positivo nos suspeitos. No outro dia, eles já prenderam a pessoa, vão recuperar dos bens, ou seja, a família que teve um colega que foi lá e colheu o digital, pode até no primeiro momento reclamar da sujeira que o pó fez, mas ficou feliz que no outro dia já sabia quem era, achava que é algo distante, que só se vê no CSI, na televisão, no cinema, mas não. Algo aqui no Piauí, se coleta a impressão digital, no outro dia já sabe quem é, e a delegacia acredita no serviço e vai fazer o serviço dela, que é prender realmente, ou seja, é um trabalho contínuo que tem que ter várias mãos para fazer, para dar a resposta à sociedade, quem é que paga nossos salários e quer ver ser efetiva a justiça, certo? Tem alguma dúvida aí? Tem que estar melhorando, pior já teve. Excelente, Geraldo. Muito obrigado aí. Foi bem esclarecedor a sua fala. E uma coisa que eu observei muito aqui de todos vocês, os peritos, esse conhecimento que vocês estão compartilhando conosco, é que, apesar da demanda ter aumentado, a qualidade do serviço que vocês estão prestando à nossa comunidade tem suprido essa necessidade de demonstrar da importância do trabalho do perito perante a sociedade, para exatamente chegar à conclusão, como bem disse o Geraldo agora, e a satisfação do cidadão ver que o dinheiro que ele está investindo, que ele está pagando os impostos, está sendo revertido para o seu benefício, através de uma segurança de qualidade, com profissionais qualificados, como hoje temos, e já temos há um bom tempo isso na nossa perícia criminal, né, no nosso estado. E apesar dessas mazelas todas encontradas em relação à estrutura, como foi bem dito aqui, em relação à valorização salarial, em relação à insalubridade, vocês desenvolvem um trabalho espetacular para a nossa Polícia Civil. E isso tem que ser reconhecido e parabenizado. Né? Que é isso que a gente busca, esse trabalho de excelência e prestar um bom trabalho para a nossa sociedade, que é isso que é importante. Eu gostaria de fazer uma consideração. Acho assim, é salutar realmente o trabalho de vocês. Eu só sinto necessidade de uma maior interação entre os serviços fornecidos pela perícia com os policiais,
Por exemplo, esse banco de dados a qual o Geraldo falou e o Périx falou, banco de dados de digitais, ele seria muito mais robusto se todas as delegacias tivessem mais informações a respeito de como alimentar esse banco de dados. Por exemplo, o interior padece muito disso, né? No interior, a gente, pelo amor de Deus, eu trabalho no interior e sei bem como é. E aí hoje a gente está iniciando um processo de interiorização, o Périx muito bem sabe que lá em Piracuruca, quando iniciou a perícia, o núcleo de perícia em Parnaíba, Parnaíba começou a tomar de conta daquela região, inclusive até Piracuruca, né? Acho que o limite era Piracuruca. E avançou muito os serviços da perícia, porque quando a gente dependia de Teresina, meu Deus, um corpo ficava lá um dia quase inteiro esticado lá, porque demorando a perícia chegar. Mas em relação a isso, a coleta de digitais, a gente ainda tem um atraso muito grande, e a gente sempre sabe quem são os indivíduos que cometem aqueles crimes. Só que com a prova pericial fica muito mais fácil você subsidiar o pedido. Você chega para o juiz e diz assim, ó, é o cara, tá aqui a digital dele, entendeu? E uma coisa que eu acho interessante também, que eu acho que o Pérez, a Karina e o Geraldo podem falar melhor do que nós todos, em relação aos bancos de dados, né? Porque um banco de dados, se ele não for bem alimentado, ele tem pouca serventia, né? E a nossa polícia trabalha com informação. Como é que está sendo levado esse trabalho de alimentar esse banco de dados? São as delegacias que encaminham, o Instituto de Identificação, como é feito? Porque há um tempo atrás, eu vou tirar o meu exemplo, eu saía da Polinter, ia todo dia de manhã até a central de flagrante, os crimes em relação a roubo ou furto de veículos, eu pegava todos aqueles suspeitos, né? Tirava as fotos, identificava, tatuagem, nome, tudo. Eu mesmo fazia o meu banco de dados para o Polinter. Outro colega fazia para o 12º, outro para o 7º, e por aí vai. Eu acho que é muito mais salutar você juntar tudo isso em um banco de dados só, onde cada policial vai ter um acesso, do que esse banco de dados pulverizado, ou então um banco de dados que é criado, mas que poucos sabem, por falta de divulgação ou por falta de alimentação. Como é que está sendo trabalhado isso, Périx e Karina e Geraldo, na perícia? Se há esse tratativo em relação ao banco de dados, um sistema nesse sentido? Acho que quem mais pode responder isso é o Geraldo mesmo. O Geraldo tem uma resposta mais pronta, porque ele trabalha com banco de digitais. Vamos lá. Em termos de digital, o ideal seria um RG digitalizado, coisas que o Maranhão já tem, o Ceará já tem, o nosso não, que é digitado. E, por exemplo, mesmo, ontem um colega de Tocantins me pediu um prontuário civil com as digitais de uma pessoa. Eu achei no sistema que se chama Idioseg, que tem os dados alfanuméricos, nome da mãe, onde nasceu e tudo, mas e numeração. O RG da pessoa é acima de 4 milhões. 4 milhões é em cima de caixas, em cima de armários, que é quase impossível encontrar. Ano passado, quando o Marcelo Duarte sofreu um tentativa de latrocínio, deram 3 suspeitos para a gente. Um dos suspeitos, eu passei uma manhã inteira procurando em caixas até que eu achei. E foi o que bateu, o André, que prenderam o rapaz, entendeu? Eu tinha feito a coleta no carro, que ele abandonou, e eu falei, Marcelo, eu vou procurar esse cara. Eu passei a manhã inteira que está encontrando esse prontuário civil. Só que desse colega Tocantins eu não achei. Eu fiquei 1h30 lá e cansei, porque eu estava suando com poeira e desisti. O ideal era, seja, que fosse tudo isso digitalizado. Um RG que fosse de confiança. Deve ter visto aí, passou já esse ano 2 reportagens no Fantástico, mostrando RGs feitos pela identificação, mas com dados totalmente mentirosos. A pessoa botava o dedo lá, se tivesse um confronto, dava para saber se o José já se identificou com o Francisco anteriormente. Isso, felizmente, esse batimento de digitais não existe. O que acontece atualmente tem colegas na sala de flagrantes, infelizmente isso acontece só em Teresina, coleta digital dos presos, todos os presos não, apenas aquele não civilmente identificado, que chega lá sem CNH, sem RG, ou que tem dúvida sobre sua coleta digital, ainda no papel, aquela coisa bem arcaica. A gente
passa lá na central, a gente escaneia, a gente caixa no sistema da Polícia Federal, que o WAFES é uma sigla. O WAFES nós utilizamos da Polícia Federal. Cadastra, escaneia e joga no sistema. Só existe um ponto aqui ao ir cedido da Federal para a gente. Não é como em Brasília que eu conheci, que é uma sala com 15 pontos do próprio WAFES dele. Ou seja, que eles já estão digitalizados, é muito mais fácil encontrar uma pessoa digital do local de crime lá. Ou as próprias delegacias nos passam suspeitos, como nesse caso Marcelo Duarte. Me passaram suspeitos, eu consegui encontrar o prontuário civil, a gente escaneou e botou lá. Aí, por exemplo, em relação à fotografia e tatuagem, lá do setor, nós temos acesso a um site do TJ cadastrado, que todo mundo que passa por audiência de custódia, é bem bacana. Eles tiram fotografia, eles escrevem todas as tatuagens, mãe, endereço, nome da mãe, endereço, o crime que a pessoa foi tatuada. Só que eles colocam digital lá só para bater um para um, para saber se José é José mesmo. Eles não pedem isso para a gente, até porque o sistema que utiliza é diferente. Não é um sistema que ele faz uma leitura que nem o do WAFES. É um sistema que só o TJ utiliza. Ou seja, nós utilizamos também um InfoSeg para banco de dados, mas que não é tão atualizado. Utilizamos os próprios CISPROCEP, alguns colegas estão geral do PPE, que ainda não têm acesso ainda. Ou seja, os bancos de dados que utilizamos são do próprio TJ, o nosso da identificação, ok? Que no caso é a eleição civil, mas o que dificulta como os novos prontuários estão de forma desorganizada, dificulta muito a gente dar uma resposta. Ou para quando faz uma necropapiloscopia, que é a identificação do cadáver, e não tem documentação, ou de um local de crime. Os nossos dados, existe a coleta das pessoas, existe a coleta dos presos, mas poderia ser melhor. Se nós tivéssemos um RG de qualidade, um RG que fosse digitalizado. E Geraldo, não existe nenhuma iniciativa visando a digitalização, porque assim, eu falei até esqueci até o nome do perito agora, o Juarez. Falei com o Juarez, porque aquilo realmente há uma possibilidade muito grande de, do dia para a noite, você se perder uma quantidade enorme de dados, que imaginamos que dá um curto-circuito ali, tchau, meu irmão, vai embora tudo, né? E não há nenhuma possibilidade no horizonte próximo. Um projeto, né, Jeff? Isso, de digitalização disso, ou então integração disso com dados do TRE, porque eu acho que hoje o TRE tem um banco de dados sobre registro de pessoas no Brasil excepcional, né? Porque tem digital, tem imagem. Você sabe de algo a respeito, Jean? Na verdade, existe uma obrigatoriedade de todos os institutos de educação do Brasil se organizarem com um novo RG, que vai ser um cartão, que vai utilizar o nome do CPF, o número do CPF, não vai ser mais o número que os IIs utilizam, entendeu? E a cada ano se prorroga esse prazo. Não, bota mais para frente, porque o primeira via vai ter que ser gratuito, vai cair caro. A segunda via que a pessoa paga. Enquanto o Estado do Piauí vê que está botando mais para frente a obrigatoriedade disso, vai botando para frente, entendeu? E existe um estudo da TI, ela já fez todo um estudo, um projeto de digitalização dos daqui para frente, só que não existe dos que já estão lá. Ou seja, a partir da data que foi implantado, os próximos RG vão ser digitalizados. Mas não existe ainda digitalizar o de trás, porque é um custo, é um trabalho, vai ter que gente para lá, para organizar tudo isso aí. Tem muita ficha perdida, muita ficha que o cupim já devorou, que molhou, entendeu? Também o Estado do Piauí está esperando essa obrigatoriedade ser efetivada do governo federal. Mas já existe um estudo, já existe um projeto preparado, só falta força de vontade e talvez dinheiro deslocado para isso. O interessante é que a Estudo de Educação é o único órgão atualmente que arrecada da polícia. Entendeu? Arrecada muito dinheiro. A Polícia arrecadava, mas que eu saiba, foi transferido para o Detran, aquela parte administrativa de verificação de veículos, recentemente, né? Foi. Nós arrecadamos muito dinheiro, mas nada disso se converte em benefício da própria Estudo de Educação. Vai para a conta do Estado e nada volta para lá. Esse é o grande problema. Em relação ao interior, muitos colegas que estão coletando digitais agora nos mandam suspeitos. Só que, às vezes, eles mandaram de Floriano. Dos 2 suspeitos que mandaram, eu não achei a ficha, porque era acima de 4 milhões, outro eu achei o prontuário, a gente jogou no ex, mas infelizmente não deu a pessoa. O ideal seria que as pessoas do interior tivessem acesso ao material para coletar digital dos presos
e enviassem para nós para a gente jogar no sistema APIS. Okay? O melhor é se eles tivessem um ponto lá para eles mesmos fazerem sessão. Porque isso é mais trabalho para a gente. Chegando, eu tenho que responder. Semana passada chegou um pedido da Marcela, desse primeiro distrito, para coletar digital de um preso na casa de custódia, porque ele suspeita de vários roubos. E não estava cadastrado no APIS e nem o RG a gente encontrava. Eu fui criado o Vaz lá na casa de custódia, pegamos o digital dele, jogamos no sistema, bateu em 4 furtos anteriores. Coisa que ela deu uma dica para a gente foi atrás, beleza. Se fosse a própria delegacia interior fazendo essa alimentação, iria se desvendar muito mais crimes do interior. A gente consegue desvendar para a papiloscopia crimes aqui da região, de Freitas, União, são pessoas que são trazidas para Teresina. Mas do interior mesmo, mais distante, a gente só consegue encontrar casos quando é um assaltante de banco interestadual. Até um desses eu participei, que foi o Jadiel Cabeção, que ele assaltou um carro forte em Colônia Gurgué, a gente encontrou digital, porque ele já tinha se cadastrado em outro estado, não por a gente mesmo, ok? Pois é, nós estamos na era da tecnologia, né, e ainda trabalhando com papel, né, é complicado. Facilitaria demais se realmente houver esse compromisso do Estado em relação à modernização dessa coleta de digitais, né? Seria muito interessante. Está aberto aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aos colegas. Fiquem à vontade. Bom, eu só queria, primeiramente, dar boa noite aí a todos os presentes aí do debate. E, assim, só em relação à minha surpresa, porque essa falta de divulgação desse banco de dados aí. Porque agora não, estou na Delegacia da Mulher, não mexo mais com crimes contra o patrimônio, mas quando eu estava lá no GAU, lá tinha muita situação de crimes, furto qualificado e tudo mais, e eu imaginava que a gente não estava tendo essa possibilidade de ter esse banco de dados aí. Então, deixei algumas investigações aí pelo meio do caminho, porque não tinha ciência desse banco de dados. Então, eu gostaria até que os colegas peritos divulgassem mais no site da Polícia Civil, enfim, trouxessem mesmo à tona aí para os agentes, principalmente investigadores, essa possibilidade aí de coleta de digitais para identificar a autoria lá dos delitos. Muito obrigado aí. E, Newton, a coleta de digitais é apenas um dos trabalhos que a gente faz que traz a autoria do crime. A gente tem também um banco de DNA, no qual a gente pode coletar amostras de DNA do local de crime e fazer o confronto. A gente tem o laboratório de microcomparação balística, que, tendo-se a arma de fogo e o projétil, pode identificar de qual arma ele foi atirado. E tem também o laboratório de fonética, a qual você pode levar vídeos e tentar fazer a identificação. Né? Tem também a biometria forense. Né? Então, assim, na verdade, eu me assusto, mas não me espanto, como diz o Amadeus Castelo Branco, né? Do fato de muitos policiais experientes não saberem da existência do serviço pericial. Por quê? Porque, enfim, não tem interação. Deveria ter mais interação. E deveria trabalhar na forma mais dinâmica. Se o crime é organizado, o jargão, por que não nós da polícia não seremos? Entendeu? Então a gente tem muito a ganhar com essa interação, a gente tem muito a ganhar lutando junto, por melhoria salarial, por melhores condições de trabalho. Se cada um ficar puxando o seu, igual eu falei, a cutia não tem rabo porque ela foi olhar para o rabo do macaco, quando o trem passou em cima do rabo dela. Ela ficou sem. Entendeu? Então, daqui a pouco vai todo mundo ficar que nem a cutia, cotó. Porque cada um puxa por um canto e a gente vai acabar se esfacelando. Né? Então, tá aí. Estou aberto também a perguntas. Por isso que é importante, cada vez eu conscientizo mais essa importância dessa iniciativa que todos nós tivemos, né? Em relação dessa integração nossa mesmo, que às vezes não tinha um canal para a gente poder fazer esse tipo de debate, de diálogo, sem pretensão nenhuma, apenas para a gente conhecer cada uma das nossas camadas, né? Das nossas bolhas, sair dessa bolha e começar a adentrar dos colegas, para exatamente a gente ter essa interação e saber o que cada um faz e onde a gente pode recorrer
né? Isso é muito importante. Vou ser breve, hein? Só em 2 casos resolvidos pelo DNA, que eu sei, pela balística. Há um tempo atrás, teve uma moça que foi encontrado ali próximo onde passa a linha do trem, eu acho que ali próximo do estudo de educação, que até um rapaz teria cortado a vagina da mulher, o cadáver, você lembra desse caso aí? E foi encontrado na casa do suspeito umas roupas com sangue. Eu recordo que essas roupas foram coletadas, levaram para o DNA, os colegas do homicídio levaram e foi confrontado com o sangue da vítima e deu positivo. Outro caso foi aquele policial militar do Piauí que foi assassinado por policial militar do Maranhão depois de uma discussão próxima ao Dom Barreto aqui na Zona Leste. Os policiais da HPP desconfiaram que na região ele tinha o policial militar do Maranhão, mas que ele tinha uma revenda de gás de cozinha e tinha tido 2 homicídios nas proximidades desse estabelecimento de gás de cozinha. Eles levaram uma das armas que esse militar usava, em 38, a dimensão raspada, e foi comparado com esses 2 homicídios lá no local. Salvo engano, não sei se os 2, mas um deles deu positivo, ou seja, esse militar é grande probabilidade dele ter, o ex-militar foi expulso, ser utilizado dessa arma de fogo para ter assassinado uma pessoa próximo à revenda de gás dele, possivelmente um assaltante da revenda de gás dele. Ou seja, é interação. A perícia não ia saber esses fatos se a delegacia não fosse ao local e indicasse a perícia. Ó, nos ajude aqui na resposta, faça a perícia nesses objetos. É aquela perícia dinâmica, né? Aquele processo de integração. E não só aquela perícia estática que fica esperando a demanda, mas que está sempre ali dinâmica se envolvendo, né? E fazendo a engrenagem rodar, né? Uma peça engrena na outra e vai girando toda essa roda da nossa segurança pública. Eu queria contar um caso também. Nesse caso que o Geraldo Neto citou do 12º DP, dos assaltantes que estavam costumazmente fazendo roubos na região, roubos empregando violência mesmo, o primeiro caso dessa leva, eu e Karina atendemos, né, Karina? Foi aquele caso lá em que até o cachorrinho da casa foi roubado. E assim, acho que deu sorte de cair nos meus plantões quase todos os casos, em todos lá, região 12º DP, e foi bem legal. No local, quando a gente estava atendendo o local, veio o delegado para conversar e perguntar, pedir a opinião da gente. No segundo local que eu fui, que eu já fui com outra perita, fui com a perita Ingrid, também tinha a presença de uma autoridade policial e eles queriam informações para já iniciar as investigações. Então, assim, eram locais ricos em vestígios, normalmente roubo não deixa muito. A maioria dos roubos eles só vulnerabilizam a vítima mediante violência ou grave ameaça e obrigam elas mesmo a manusear o material. Mas nesse caso eles amarravam as vítimas, eram muito violentos com as vítimas e eles mesmos mexiam nas coisas. Então, no último roubo, eles já estavam ficando espertos. O carro foi passado uma flanela. Ele tinha aspecto como se alguém tivesse passado uma flanela nele. Entendeu? Então, ainda bem que eles foram pegos a tempo, porque eles já estavam entendendo como funciona a perícia. Então, se até os criminosos entendem como funciona a perícia, a polícia também tem que entender. Então, gente, vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a presença do Périx, da Karina, do Geraldo, que também teve uma participação fundamental. E é com isso que a gente começa exatamente a nos conhecer, né? A trazer realmente uma polícia mais unificada e com o intuito de cada vez mais prestar um bom serviço à nossa comunidade, né? E com o conhecimento de cada um no seu papel, que haja essa interação, e isso é muito importante. Por isso eu agradeço novamente ao perito Périx, à perita Karina, ao perito Geraldo, em conceder esse conhecimento a nós todos. Isso é muito importante. E queria deixar para as considerações finais sua, Périx, da Karina e do Geraldo. E se alguém quiser mais falar alguma coisa, está aberto também. Primeiro os mais antigos, Geraldo. Não, só agradecer a oportunidade aí e dizer que acreditem no nosso trabalho, que a gente, mesmo com as limitações, a gente pode dar uma resposta, né? E que tenha realmente essa maior comunicação entre a perícia, entre os vários setores e as delegacias. Porque não adianta a gente fazer o nosso trabalho
se o trabalho fim de vocês, se vocês não executarem, entendeu? Eu falei, é um trabalho em conjunto de, no mínimo, 4 mãos. Queria agradecer mais uma vez o Kenny por sempre me convidar para conversar. Eu adoro conversar sobre polícia, adoro conversar sobre perícia, ainda mais quando o público é seleto, quando o público é interessado como vocês foram. Estou sempre à disposição, Kenny. Sempre que puder, pode contar comigo. É isso, pessoal. Queria agradecer aí o convite, dizer que estou à disposição para qualquer coisa que precisarem aí dos peritos, né? E estamos aí. Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.